Mind. Eu sou Alex Correia, psicólogo clínico, e hoje venho apresentar mais um tema para vocês. Confira a seguir. Hoje eu estou com um tema aqui muito interessante e ele é muito recorrente e as pessoas me perguntam isso e eu explico isso várias vezes. Eu escrevi um artigo sobre isso e eu resolvi trazer um vídeo e um áudio sobre isso explicando essa questão, que é por que os livros e os vídeos de autoajuda não funcionam como parecem ou como prometem. Qual é o problema desses tipos de conteúdo que de autoajuda, que são livros, vídeos, ou até áudios em podcasts, esse tipo de conteúdo, eles não funcionam como parecem ali, ali que estão na capa, na descrição, como prometem, o que vende o autor, o que oferece. O que acontece que esse tipo de conteúdo ele não se torna efetivo na prática quando o leitor tenta aplicar aquilo, o ouvinte, a pessoa que está assistindo aquilo. Por que não funciona? Então, eu fiz uma lista de 10 características, de 10 motivos pelos quais esse tipo de conteúdo ele não funciona da maneira com que ele parece ou promete, o porquê que isso não acontece. E eu fiz esses 10 itens porque justamente para responder essas pessoas que me perguntaram, e eu explicava isso várias e várias vezes. Então eu escrevi isso várias vezes. Então eu resolvi escrever de uma vez em forma de artigo porque chegou um tempo que eu copiava e colava, porque para não precisar escrever tudo de novo. E dessa vez eu estou fazendo um conteúdo em áudio, em vídeo, para ficar mais fixado e mais didático ainda essa questão, porque o conteúdo de autoajuda ele está assim em grande escala disponível para as pessoas. As pessoas consomem muito esse tipo de conteúdo. Livros é o tipo de livro que mais se vende, por exemplo. Livro de autoajuda vende muito, desde revistas, você vai encontrar sites, ainda tem pouco bancas de jornais, mas rodoviárias, você vai ter um cantinho ali que tem um livro desse tipo. Assim, esse tipo de, e na internet também vídeos, né? Você rola o feed assim no YouTube, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, de que 10 formas de alguma coisa, 10 formas de ter autoestima, 10 formas de acabar com a depressão, 10 formas de não ter ansiedade, 10 formas de ter sucesso, 15 formas de se tornar um bilionário. E são fórmulas, né? Então, geralmente eles trabalham com essa questão de etapas, fórmulas e tal. É uma descrição muito comum. E aí eu fiz os 10 motivos do porquê não funciona. Né? Não é um livro, isso é um artigo. E eu aproveitei essa deixa desse conteúdo de autoajuda, dessa 10, 15 fórmulas e tal, para fazer 10 motivos do porquê isso não tem efetividade, do porquê que isso não funciona como parece, como promete. E isso as pessoas acabam entrando muito nisso, né? Então, eu vou explicar aqui, agora eu vou entrar no conteúdo em si. O porquê, o primeiro motivo, soluções muito simplistas. Esses conteúdos de autoajuda, eles prometem, ensinam soluções muito simplificadas para problemas complexos, né? Então, eles desconsideram a complexidade do problema.
Então, como acabar, por exemplo, com a depressão? Aí você vai ter sugestões de comportamentos, tipo, faça caminhada, saia no sol, não sei o que. Tudo isso não é que não vá ajudar de alguma forma, mas para tratar um transtorno, por exemplo, só isso não basta. É muito simplista você dar um roteirinho assim para a pessoa tratar algo muito complexo, né? Uma coisa que exige assim uma gama de estratégias, uma gama de ações, uma profunda reflexão, análise, um processo para você conseguir compreender e poder agir sobre aquilo. Então, essa abordagem muito simplificada sobre o problema é um dos motivos pelos quais não funciona. Funciona para coisas simples, porque são simples. Para problemas complexos, isso não vai ter uma boa efetividade, não funciona bem. Ou não funciona, porque problemas complexos exigem abordagens aprofundadas, complexas, compatíveis com o problema apresentado. Então, um roteiro de 10 passos para alguma coisa, 15 passos para alguma coisa, num livrinho que você vai ver ou num vídeo de 15 minutos, não vai solucionar um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo compulsivo, um transtorno de personalidade, um transtorno depressivo, não vai te tornar um bilionário, não vai te tornar um líder, um CEO de uma empresa. Não é assim que funciona, porque isso é complexo, não é dessa forma simplificada que você vai conseguir fazer isso. Essas sugestões simplificadas servem para coisas simples. 2. Generalização excessiva. Aqueles passos ofertados, aquele conteúdo, ele desconsidera as características individuais, né? Cada pessoa tem um conjunto de comportamentos, um conjunto de crença, um conjunto de valores, uma subjetividade, uma história. Então, cada pessoa é única dentro do seu processo, dentro da sua história, dentro da sua vivência. Então, esse tipo de conteúdo, ele é generalista, no sentido de que ele trata todas as pessoas de forma igual. Então, ele desconsidera que cada um está num estágio diferente do problema ou da vida, por exemplo. Cada um tem um trabalho diferente, cada um tem uma família numa organização diferente, cada um está numa idade diferente, cada um tem um ponto de vista diferente sobre determinadas situações, cada pessoa tem um estágio educacional diferente. Então, essa condição generalista desse tipo de conteúdo é problemático, porque ele não aborda de forma personalizada o problema do sujeito ou os problemas que o sujeito tem. E isso torna a efetividade desse tipo de conteúdo baixíssima, porque como não é personalizado e generalista, está aplicando a mesma fórmula para todo mundo, mas as pessoas são diferentes. Como elas são diferentes, a efetividade é baixa. Isso vai funcionar para um ou outro, para uma situação ou outra. Logo, a gente volta também na primeira questão da complexidade. Generalização e muito superficial. A efetividade vai lá embaixo. É um problema. O segundo problema é ser muito generalista e desconsiderar as características individuais. Em terceiro ponto, a falta de evidências. Isso aqui é um ponto muito central, porque a falta de evidências científicas
é muito preocupante, porque muitos conteúdos de autoajuda, eles não são baseados na literatura científica, numa metodologia científica desenvolvida, pesquisada, em algo desse sentido. Não, foi alguém que escreveu por conta própria porque ele achou que era assim. Então, aquilo não foi validado para ver se funciona, aquilo não foi pesquisado numa metodologia científica para ver se vai realmente impactar como na vida das pessoas, de que forma isso funciona, isso que não funciona, isso melhora, isso piora, em que nível, para quem funciona, o que a pessoa precisa fazer para aquilo funcionar exatamente. Então é uma coisa assim que a pessoa escreveu, fez aquele conteúdo de forma que não se tem um embasamento científico robusto para a pessoa fazer as afirmações e fazer esses aconselhamentos para os outros. Ele está fazendo isso com base em outras coisas que não a literatura científica. E quando a gente sai da literatura científica, a gente perde o controle de variáveis, o controle da qualidade desse conteúdo. A gente não tem certeza do que vai acontecer com isso, porque não foi testado. Isso é um grande problema. E aí a eficácia dos resultados também é baixíssima, porque não foi testado, não foi experimentado, isso não tem uma validação, isso não tem método, então é um conteúdo pobríssimo nesse sentido científico, que a efetividade também fica muito baixa. O quarto problema, as expectativas irrealistas. Esse tipo de conteúdo, ele costuma oferecer resultados muito fora da curva da realidade, expectativas irrealistas, de forma que a partir do momento que você cumprir aquilo ali que está falando nesse conteúdo, você vai sair dali com aquilo que está prometendo. Então, 20 passos para curar a depressão, 15 passos para parar de ter transtorno de ansiedade, tal, sei o que, para ser um milionário. Então, assim, as expectativas são irrealistas, de modo que é muito fora do escopo da realidade do sujeito. E a promessa é muito grande o conteúdo, ele te promete, ali, o autor, ele vai te prometer coisas, objetivos, resultados, na verdade, que estão muito longe da realidade, e isso trabalha muito mais com o desejo do que com a realidade. Então, essas expectativas irrealistas é um exagero, né, que trata também, que por tratar de uma coisa muito fora da realidade do sujeito, a chance desse sujeito atingir aquilo é muito baixa. Então a efetividade também cai assim drasticamente, de forma que aquele tipo de conteúdo, seja livro, vídeo, áudio, o que vai tipo de conteúdo ali, ele vai funcionar baixíssimo para pouquíssimas pessoas e algumas coisas que vão funcionar, mas é muito difícil que alguém atinja aquilo que aquele conteúdo está falando de forma integral, porque a expectativa é irrealista. Talvez nem o próprio autor que escreveu aquilo atingiu aquilo daquele jeito. Então é complicado essa questão. O quinto problema. O conteúdo de autoajuda diz que as pessoas... ele diz o que as pessoas querem escutar e não necessariamente o que elas precisam. Esses conteúdos de autoajuda, eles trabalham, como eu disse, eles trabalham muito na dinâmica do desejo. Então, eles costumam dizer
o que a pessoa, o sujeito quer escutar. Então, assim, você é capaz, você pode, você consegue, é possível. Então, o sujeito quer essa validação de que dá, que ele consegue. Então, assim, esse conteúdo mexe com essa coisa do sujeito, com esse sentimento, do que ele quer ouvir, sabe? Dessa validação que ele precisa e não necessariamente do que ele precisa para mudar de verdade, na necessidade de que o que ele precisa para resolver o problema que ele sente, que ele tem. Então, nesse contexto que eu estou falando de uma depressão, um transtorno de ansiedade, até um problema financeiro, nesse sentido de que esses conteúdos de autoajuda, eles vão falar desse desejo do sujeito, dessa expectativa, vai dizer aquilo que a pessoa quer escutar. Mas é isso que a pessoa quer escutar, não necessariamente é aquilo que ela precisa para mudar a vida dela, para resolver o problema. E, e isso também cai drasticamente a efetividade. Porque se eu ficar falando só o que o sujeito quer escutar e não falar o que ele precisa para resolver o problema, não vai se resolver. Cria-se uma ilusão de alimentação do próprio ego e o problema mesmo se resolve. Então você vai ver vídeos, áudios, assistir vídeos, escutar áudios, ler livros disso e não vai sair daquilo, porque só está dizendo aquilo que você já quer escutar, não o necessário para você mudar, não o necessário para você se resolver, não o necessário para você alterar a sua realidade. Não é um confronto, é uma validação do que você quer ouvir. Então vai muito, talvez uma carência, de uma necessidade disso de, como eu disse, você pode, você consegue, mais essa motivação vazia, sabe? Mas você pode, você como, né? E aí a gente volta nas questões anteriores, da superficialidade, da generalização, dessa falta de método científico, do autor colocar o ponto dele ali, mas talvez nem ele tenha usado isso. E assim, a expectativa irrealista, então acaba entrando tudo aqui, vai interligando uma coisa na outra, que a efetividade vai só caindo. O sexto ponto, que é o foco no positivismo. A ênfase exagerada no pensamento positivo ignora a necessidade de enfrentar e resolver as emoções negativas de maneira saudável. Esse tipo de conteúdo de autoajuda, ele tem um foco geralmente muito pro lado assim positivo das coisas, de que pensa o lado bom da vida, pensa as coisas boas que você fez, pensa tudo de bom, mentaliza aquilo que você quer receber, pensa que vai dar certo, acredita, você consegue, tal. Esse discurso positivo, né? De que você é capaz, tal. Ok, mas ele acaba ignorando as coisas negativas, né, da própria vida e do próprio sujeito, de que as limitações que ele tem, os problemas, os traumas, né, as dificuldades, né, e aí essas questões elas também são centrais para resolver o conflito e os problemas. Se eu focar só nessa questão positiva, é um positivo tóxico, porque eu só falo aquilo do positivo, mas eu esqueço que tem que tratar aquilo que está negativo também, que de forma que o que está negativo está impactando, porque pode ser isso que tá te prendendo, tá te agarrando. Então, se eu não falar, se eu não falar, não apontar, né, não fizer esse apontamento de que, olha, esse defeito, esse problema, esse erro, essa causa aqui é negativa, a gente tem que falar disso, tem que resolver isso aqui.
Então, esse foco excessivo em positivo também cai muito a efetividade, porque também entra nos temas anteriores, da expectativa, do desejo, da coisa superficial, da generalização. Então entra tudo ainda no ciclo de novo. Sétimo ponto, o foco exagerado na experiência do autor. A maioria desse tipo de conteúdo é baseado em história própria do autor. A história, a vida pessoal dele. E a vida pessoal dele pode não ser aplicável para as pessoas, como eu trouxe num ponto inicial, que as pessoas são diferentes, então a vida desse autor, o que funcionou para ele, não necessariamente vai funcionar para mim, para você, para o outro, porque ele teve o contexto de vida dele, ele nasceu num lugar, num contexto histórico, num tempo, numa família, frequentou uma escola, teve uns problemas lá no contexto dele, teve facilitações, privilégios ou não, ele teve ali demandas, até questões ambientais. Então, esse conteúdo baseado na vida do autor, ele está falando da narrativa da história dele. E essa narrativa da história dele não necessariamente se aplica às pessoas de modo geral. Pode ser que é verdadeiro, mas funcionou para ele. Mas não quer dizer que isso vai funcionar para mim, vai funcionar para você, vai funcionar para o outro, porque cada pessoa tem a sua própria história, a sua subjetividade, o seu contexto. Cada pessoa parte de um ponto diferente e está num ponto diferente no seu processo diante da vida. E tentar aplicar a vida de uma pessoa na outra é complicado. E aí a gente volta no rigor científico, de que não validou. Ele não empregou o método científico para ver se essa fórmula que ele está falando de vida dele é replicável na população geral. Ele fez isso de forma autônoma. Ele foi lá e escreveu, assim, 20 passos aqui para você conseguir seu primeiro milhão aí. Mas isso funcionou talvez para ele. Se eu for fazer a mesma coisa hoje, será que funciona para mim? Porque mudou a sociedade, a economia, as minhas condições são diferentes. Então, também cai a efetividade, porque se eu for dar a minha vida de exemplo para você seguir igual, será que a minha vida funciona para você? Ou eu tenho que adaptar, né, isso, né? Então, eu tenho que adaptar essa experiência, essa história, tem que verificar se isso funciona. Será que sair aplicando a vida de um para o outro assim funciona? Né? Isso cai a efetividade assim drasticamente, cai a efetividade drasticamente. Pode ter funcionado para ele, isso se ele está falando a verdade, porque há uns exagerozinhos ali, que aí eu vou falar posteriormente. Nono, exatamente, comercialização excessiva. Esse tipo de conteúdo ele tem um foco com o objetivo de vender. Não ensine a ajudar. Chamar autoajuda, mas o objetivo mais desse conteúdo é mais comercial do que ajudar as pessoas. Então, aquilo é feito, livro, vídeo, seja o conteúdo, o que for, é feito mais para lucrar, para gerar lucro, do que de fato para ajudar alguém. Então, aquilo é cheio dos pontos anteriores, que é a fantasia, a generalização, a superficialidade. Para quê? Para
para atingir o maior número de pessoas que adquiram aquele conteúdo e, e, ah, e assim, as pessoas se identifiquem com aquilo. E como é muito simples, parece ser fácil de aplicar, poxa, é só fazer isso aqui, então tá resolvido. E é fácil de vender, então, e até muito semelhante. Você pega um conteúdo e olha para o outro, assim, parece que só copiaram e colaram ali, não teve muito trabalho. É, é muito parecido, porque realmente vocês só fazem isso mesmo, a maioria, que é pegar o conteúdo, muda-se ali o título, muda-se ali algumas palavras, e aí se lança de novo. Muda-se a capa, muda-se a cor, não sei o que, é um copia do outro e lança de novo. Isso vai vendendo, 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 reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Mas isso está ajudando alguém? De fato? Você verificou se está ajudando alguma pessoa? Isso é mais comercial, é mais para rentabilidade, é mais para lucrar do que para ajudar as pessoas. Porque é muito comercial, como eu disse, esse tipo de conteúdo vende muito. Vende muito porque ele atinge direto o desejo, direto a expectativa, direto o que o sujeito quer escutar. Então, quando essas pessoas fazem esse tipo de conteúdo, elas já estão pensando nisso, de que eu vou criar esse conteúdo, se eu criar ele denso demais, ninguém vai adquirir, porque ninguém quer seguir um passo complexo, entrar numa imersão complexa em si mesmo, da própria história, da própria vida, para resolver o problema, para resolver as questões, para resolver o conflito. As pessoas querem soluções rápidas e fáceis. É assim, é como a pílula, um comprimido que você toma e está resolvido. As pessoas desejam isso mesmo, mas na realidade não é assim. Porém, esse tipo de conteúdo vende isso. Que siga esses passos e pronto, está resolvido. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Não é. Se você já leu esse tipo de conteúdo, já assistiu, já tentou aplicar, você percebeu que alguma coisa ou outra pode ter funcionado. Mas, de modo geral, tá muito fora. Tá muito fora. Aquilo que prometeu ali que não foi. Não chegou. É raríssimo, raríssimo as pessoas que conseguiram resolver, eram coisas leves, igual de se chegar no nível de transtorno psicológico, aí realmente o livro de autoajuda não funciona. Não, porque é necessário uma intervenção psicológica muito mais ativa do que um simples livrinho ou vídeo de 15, 20 minutos. É, é, é difícil, mas é a verdade. 10º, efeito temporário. Mesmo que alguns conteúdos de autoajuda são úteis, mas os seus efeitos podem ser temporários, porque as pessoas precisam de suporte contínuo para aquelas mudanças serem permanentes. Então, assim, você aprende alguma coisa para fazer ali e tal, aí você começa a fazer. Aí, se você não tiver o suporte para continuar fazendo aquilo, aquele comportamento, aquela rotina, aquele tipo de coisa, e não tiver flexibilidade, talvez para mudar uma coisa ou outra, integrar, aquilo funciona por um breve período de tempo. Então, assim, funciona um tempo, depois para de funcionar, porque não houve um aprofundamento, você só usou aquilo assim de forma superficial, mas aquilo não foi aprofundado de forma que isso fizesse parte de você, fizesse parte do seu eu e fosse adaptável, que você pudesse manejar isso. Essa falta de profundidade e falta de continuidade faz a eficácia despencar também.
E aí vem alguns alertas aqui, que é o seguinte: tenha muita cautela com esse tipo de conteúdo, com promessas mirabolantes. Promessas mirabolantes, gente, é uma coisa que você tem que ter muita cautela. Isso com qualquer coisa, não é só com conteúdo de autoajuda, não. É com qualquer tipo de promessa mirabolante, sabe? Promessa de cura mirabolante. Eu vou te fazer curar da sua depressão de forma assim rápido. Eu vou te livrar desse transtorno borderline aí, fazendo um negócio aqui muito rápido. Você vai enriquecer da noite pro dia, sabe? Você vai conquistar coisas assim. Sei lá, você vai ganhar 15 mil reais aí em um minuto. A gente vê muita propaganda na internet. Então, olha, coisa mirabolante, suspeite, porque coisas mirabolantes tendem a ser falsas. Então, o conteúdo de autoajuda também não é diferente. Essas expectativas, essas promessas mirabolantes, que você vai transformar a sua vida de forma radical, praticamente se tornar até outra pessoa, que muitas pessoas prometem isso, é mirabolante e isso foge à própria natureza humana. Não é assim, a gente é um processo, é uma lapidação, é algo, é uma construção, né? Não é assim que você vai conseguir fazer as coisas. Você pode mudar, mas dessa forma mirabolante não vai mudar. Aí vai acabar em frustração mesmo, porque não vai atingir aquilo. É uma coisa assim, uma bola de neve. É, esses resultados rápidos, essas mudanças bruscas, é, tome cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Procure se informar sobre isso, sabe? Consultar pessoas da área da saúde mental, no caso de autoajuda, né? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui ainda, mas sabe, em outras áreas também, na área financeira, na área do direito, procure pessoas especializadas, né? Ou informações mesmo. Na internet tem muita coisa disponível em sites seguros, sabe? E profissionais até dispostos a explicar de forma até gratuita alguma questão que você tiver dúvida. Essa coisa impulsiva de ir, sabe, nesses negócios mirabolantes é perigoso para você. Pode te levar a caminhos assim perigosos e dependendo até irreversíveis, depende do que você entrar. Então, muito cuidado. É, isso aqui é uma. Esse ponto eu acho que muito importante, acho que é um dos mais importantes. O conteúdo de autoajuda ele não serve para substituir uma psicoterapia. Ele pode auxiliar no processo terapêutico. Então, se você tem algum problema psicológico, se você tem algum transtorno psicológico, está enfrentando alguma dificuldade desse tipo, a indicação é a psicoterapia. E dentro da psicoterapia, o psicólogo pode te indicar alguma leitura para complementar a psicoterapia. Então, não substitui a psicoterapia. O psicólogo ou psicóloga, ele pode te indicar uma leitura para você ler aquele material, talvez aos poucos, e depois trazer isso para a sessão, para conversar sobre aquilo, para aprofundar naquele tema. Então, o conteúdo de autoajuda na psicoterapia ele pode servir de forma auxiliar. Então, e mesmo assim, o profissional vai filtrar qual conteúdo de autoajuda ele vai utilizar. Ele não vai sair por aí catando qualquer coisa. Ele vai utilizar um tipo de conteúdo de autoajuda que ele vê que tem maior efetividade, maior embasamento científico, que não tenha essas questões aqui que eu listei, né? Que seja mais
sólido, palpável, real, com embasamento científico, experiência, testado e etc. Que o paciente não fique se consumindo coisas que não vai levar a lugar nenhum, pelo contrário, pode até piorar e tudo, né? E sempre que você tiver dúvida, consulte o profissional. Então, está lendo o conteúdo, tem dúvida, consulte o profissional. Viu o vídeo lá, não sei o que das contas, tem dúvida, consulte o profissional. A figura de validação, de referência, é o profissional. Então, tire a dúvida com o profissional. Se você faz acompanhamento, é o profissional. Se você não faz um acompanhamento psicológico, tente procurar um profissional para te esclarecer, seja na internet mesmo, através de fóruns, tem muito, redes sociais também tem profissionais, certifique-se que ele é mesmo um profissional, no caso um psicólogo, se ele tem CRP ativo, pesquisa do Conselho Regional de Psicologia para ver se ele tem mesmo um registro, se ele é um psicólogo mesmo, está ativo, porque tem gente fazendo gambiarra de todo tipo, então assim, tome cuidado. E assim, então tem também que tomar esse cuidado aí, porque tem muita coisa que parece, mas não é. Então tem que pesquisar. Ainda, conteúdos de autoajuda não podem curar transtornos. Isso aqui é fundamental também. Conteúdo de autoajuda, livro, vídeo, não tem capacidade de curar transtorno psicológico. Isso aqui eu até vou repetir. Conteúdo de autoajuda não tem capacidade de curar transtornos psicológicos. Nenhum livro de autoajuda é capaz de curar transtornos psicológicos. Todo livro, conteúdo de autoajuda, vídeo, áudio, o que for, não tem capacidade de curar transtornos psicológicos, transtornos mentais. Não tem, porque a complexidade de um transtorno psicológico é muito grande para ser curada por um conteúdo desse tipo. Não é simples assim. Não, algo que aconteceu de forma tão complexa não vai ser revertida por um vídeo de 20, 30 minutos, por uma palestra de final de semana, por um livro de 200 páginas. E olhe lá, ainda mais desse jeito aqui. Não tem. Então, isso é uma ilusão e até um desrespeito, uma irresponsabilidade com a saúde pública prometer esse tipo de coisa. Que você vai ler um livro e vai se curar de uma depressão, que você vai ler um livro e vai se curar de um transtorno psicológico. Não vai curar transtorno psicológico. Vai no máximo servir de auxiliar para algumas coisas, mas não é a linha padrão, não é a linha principal. A principal é a psicoterapia, talvez intervenção psiquiátrica junto. Um transtorno psicológico se trata assim, não com um livrinho, com um videozinho, com palestrinha de final de semana, dinâmica de grupo, desse tipo aí, e promessas e esse tipo de coisa. Não é assim. Não é. Isso é uma cilada enorme e assim, um perigo, né? E na verdade está te desviando da solução, não te encaminhando para a solução, está te desviando. E nenhum livro de autoajuda substitui um tratamento profissional. Jamais. Jamais. Nenhum livro, nenhuma palestra, nenhum vídeo, nenhum tipo de conteúdo de autoajuda substitui um atendimento com um profissional especializado. No caso de autoajuda da área da saúde, não substitui o atendimento com psicólogo, não substitui o atendimento com psiquiatra, não substitui o atendimento com terapeuta ocupacional, não substitui
o acompanhamento com o profissional especializado. Livro de autoajuda não substitui um profissional. Se você tem um problema do nível que está te influenciando e prejudicando sua vida, te causando sofrimento significativo, olha, tá lendo livro de autoajuda, assistindo vídeo aí, um atrás do outro, fazendo palestra em final de semana, procurando cura, olha, tá, procura ajuda profissional. Você está perdendo tempo, talvez dinheiro e até mais saúde mental, porque você está se desgastando numa coisa que não vai resolver o seu problema. Não é assim que funciona. Esses foram os 10 motivos do porquê o conteúdo, livros, vídeos, palestras e derivados de autoajuda não funcionam como parecem ou como prometem. Esse vídeo não é um vídeo de autoajuda. Na verdade, pode ser que sim, mas no sentido meio que reverso da autoajuda que tá aí para você consumir, que é autoajuda que te encaminha, talvez no sentido assim de que esses 10 motivos aqui te encaminha para uma ajuda real, assertiva, que funciona, não para uma cilada, não para uma expectativa irreal, não para métodos sem comprovação científica, não para experiências pessoais sem comprovação, não para positivismo mirabolante. Entende? Isso aqui é um alerta para uma indústria que vende coisas e não se preocupa com a saúde mental das pessoas. Esse vídeo, esse áudio, se você está escutando em áudio, é um alerta para você e para você até dizer para alguém, olha, procura ajuda profissional. Esse negócio aí, isso que você está fazendo, está só te prejudicando mais. Você tem que procurar ajuda especializada. Não é assim. Então, espero ter contribuído. Isso que eu disse aqui está em forma de artigo. Está publicado no meu blog. Você pode acessar pelo site alexcorreia.online. Eu também estou no Instagram, é só pesquisar @alexcorreia.pc. Você vai encontrar o link lá do site para contato comigo, para contato com o podcast, com o videocast, outras informações. Se você tiver alguma dúvida também você pode entrar em contato. Espero que isso possa ter esclarecido, ajudado as pessoas de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida também você pode deixar o comentário seu aqui embaixo, e que eu vou responder você sobre isso. Se for uma coisa mais pessoal, você pode me enviar na rede social, lá no direct ou no WhatsApp, que eu vou te responder. Se você precisar de alguma indicação de leitura, algum conteúdo, também eu posso fazer, eu posso te ajudar. Enfim, e no meu site também tem muita informação, tem outros posts lá, outros conteúdos, outros artigos que eu escrevi, que você pode ler também sobre depressão, ansiedade, sobre psicanálise, sobre a cognição, tem muita coisa legal lá. E, bem, é isso. Foi muito legal vir aqui bater esse papo com vocês. Era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo, falar sobre esse tema. E eu acho que é de muita relevância, porque as pessoas me perguntam, e como eu disse, eu explico muito isso, e
escrevi e agora estou gravando, então acho que é de muita relevância pela quantidade de conteúdo que tem por aí e pelo quanto as pessoas consomem esse tipo de conteúdo. Então eu espero ter ajudado. E se inscreva, curta, se você gostou, envie isso para uma pessoa para talvez ajudá-la, se você acha que isso pode ajudar. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.